Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao pessoal de casa. Vamos lá nos preparando para mais uma noite de palestras aqui na nossa casa. Vamos fazer então a nossa prece inicial para que a gente possa se preparar para a mensagem desta noite. Vamos então nos acomodando nos nossos lugares. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos respirando profundamente. Acalmando a nossa mente, sentindo esse ambiente que foi preparado para nos receber esta noite, com vibrações de amor, de luz, de paz, imaginando a figura do nosso Mestre Jesus, entrando neste salão e derramando sobre cada um de nós a sua luz, o seu amor, a sua paz. Dessa forma, nós vamos nos acalmando, nós vamos nos sentindo envolvidos por todas essas vibrações, unindo os nossos pensamentos em torno do amor, da paz e da luz. E assim vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós temos como convidado da noite, já é nosso conhecido, né? Não é novato aqui na casa, quando é novato a gente apresenta, mas também vou apresentar o Bruno. Bruno Rodrigo vai falar para a gente sobre o poder da fé. Bom, vamos lá, Bruno, é com você, por favor. Fica à vontade. Para todos nós. Senhores e senhoras, uma boa noite. Boa noite. Paz e bem a todos nós, homens e mulheres de boa vontade. Sim, é com grande alegria que aqui retornamos na Lapa de Baixo, em específico no Centro Espírita Caminho de Damasco, que aos poucos vamos buscando construir essa família universal, na objetividade de quando sairmos dessa porta, quem sabe sermos um pouquinho melhores, com tudo que os amigos espirituais a partir deste instante possam nos proporcionar por meio do campo intuitivo. Assim sendo, também desejamos uma boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. E hoje vamos trabalhar, caríssimos, com mais um capítulo e respectivo itens de uma das obras que mais gosto de trabalhar nas casas espíritas, sim, conhecida por nós os espíritas como a terceira obra da codificação, lá publicada em sua primeira edição nos idos de abril de 1864, conhecida por nós por título de O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra essa composta de 28 capítulos, sendo o 28º uma coletânea de preces espíritas, e estamos praticamente ali um pouco mais no meio desta obra, no capítulo que nós iremos trabalhar, que nós veremos logo na sequência em nosso slide mestre. Sim, é o capítulo 19, caríssimos. Bem disse a irmã aqui a respeito do subtítulo deste capítulo, dos itens 1 a 5, o poder da fé. Mas o título do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Vamos ver então, caríssimos, que o nobre codificador Hippolyte Léon Delisle Rivail, a qual nós o conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, aquele que muito se esforçou para que lá no meio do século XIX, a partir de 18 de abril de 1857, enfim, em nosso orbe, em terceira dimensão da fisicalidade, na materialidade, pudesse materializar-se aquilo que o meio Rabi da Galileia disse que o rogaria ao Pai que aqui viesse, e assim o foi. Vamos juntos então buscarmos entender o que Allan Kardec, neste capítulo 19, itens 1 a 5, vai nos contar a respeito deste poder transcendente que cabe a cada um de nós,
os desenvolvermos a cada dia que passa em nosso dia a dia, na simplicidade, humildade, pezinho no chão, conscientes de nossas responsabilidades e também limitações neste campo reencarnatório. É o que convidarmos a este capítulo a partir deste momento para a nossa expansão de consciência. Vamos aos primeiros pontos destes itens, caríssimos. Fé é a confiança que se deposita em si mesmo e na realização de determinada situação. A certeza de atingir um objetivo. Olha, e para nós, os espíritas, os minimamente que compreendem serem seres eternos, apenas então somente ocupando o corpo de todos os outros que ocupamos, há milênios e milênios atrás, nesta ou nas muitas outras moradas da casa do Pai, e outros tantos que ainda haveremos de ocupar a posteriori, por meio das sucessivas encarnações, sim, temos a certeza de que, sendo espíritos eternos, ao longo destas mesmas encarnações, ora em uma, temos a oportunidade de mais ascender em uma oportunidade, por exemplo, de intelecto e expansão de consciência, ora em outra, no campo da moral, da caridade e da fraternidade. Assim sendo lógico, vamos depositando em nós mesmos, em nossos espíritos imortais, a certeza de que quanto mais eu for correto em meus pensamentos e atos praticados no meu dia a dia, isso far-me-á um ser melhor pela autorização da fonte criadora Deus, de que eu possa acessar o meu HD espiritual, que é o que transcende a este HD material, o nosso cérebro físico. Não é verdade, caríssimos? Imaginemos se muitos já tivéssemos feito em prol do bem, da caridade, da fraternidade, quanto já nos estaria sendo disponibilizado ainda mais para benefício do coletivo, do macro, do todo. Mas temos que nos recordar do meigo Rabi da Galileia, quando ele disse: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Assim sendo, muitas vezes ficamos chateados de não poder acessar esse HD espiritual, intelectual que nós temos, que já os construímos e que não se perde, mas pode ficar ali bloqueado até que reconsertemos ou reconstruamos consciencialmente junto ao Pai maior, a fonte criadora, sendo o construtor, o artífice da nova terra, dentro de nossas possibilidades, de baixo para cima e de dentro para fora, onde quer que nós estejamos. Então, é no dia a dia que vamos potencializando essa fé raciocinada. E já que é dando que se recebe e que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, como também afirmou-nos o Rabi, é assim que vamos fazendo com que cada dia que passa seja um dia melhor, que divisemos dias melhores desde que os construamos, porque não vai ter nada pronto no céu, caríssimos, em qualquer canto deste universo. Não, nunca caiu, não cai, tampouco cairá. Tudo é construção dos seres em experiência evolutiva, independentemente do reino e em qualquer morada da casa do Pai. Mas é fácil falar isso para nós, os minimamente despertos, os espíritas e ou espiritualistas e ou outros que já tenham a certeza da imortalidade da alma, da lei das muitas moradas da casa do Pai, da lei da ascensão espiritual por meio de reencarnações. Mas os que não estão ainda despertos, caríssimos, afirmam-nos os irmãos espirituais que atualmente existem pouco mais de 8 milhões de seres encarnados. E qual é o nosso papel? Em buscar, não de forma impositiva, mas de forma subjetiva, pelo nosso bem agir, fazer com que estes, ainda não despertos, o mundo, possam também um dia despertar em frente aos seus compromissos, contratos conscienciais dessa atual encarnação. Porque todos nós, os irmãos, antes de acoplarmos atualmente desses corpos físicos, com quem mesmo, caríssimos? Com os ditos mentores individuais. Não é assim? Bem-aventurados somos nós que temos o véu do esquecimento, ao que mergulharmos novamente em um novo corpo físico e não nos recordemos assim do que temos feito em prejuízo, em desfavor de umas pessoas, de coletividades, há milênios e milênios atrás. Assim sendo, podemos caminhar no presente, com tudo que recebemos aqui na lata de baixo no caminho de Damasco,
sendo os construtores e os artífices da nova terra, do mundo de regeneração, e assim atingir um objetivo transcendente que é o fim deste tópico nas nossas experiências reencarnatórias. É um desafio diário, não é fácil, mas desafiar-nos sempre, porque estamos embasados para com os atendimentos que na sequência receberemos da cúpula espiritual, mas também é imprescindível que saibamos que colocando o pezinho físico para dentro desta casa, da porta já estamos sendo tratados. Já eles buscam o nosso currículo milenar, não apenas dessa atual encarnação, beneficiando-nos dentro do que eles podem assim fazer, dentro da meritocracia construída por nós mesmos, por meio das sucessivas encarnações. Não é assim que a codificação, o Pentateuco kardeciano nas 5 obras assim nos afirma, como também as obras complementares de Chico, de Divaldo e tantos outros mais. É desafiante esse capítulo 19, não é, caríssimos? Olha como devemos potencializar a nossa fé. É difícil não nos recordarmos das orientações do Rabi. Ele disse que nós somos deuses, nós podemos fazer tudo isso que ele fez aqui em uma única encarnação há pouco mais de 2000 anos e muito mais, apequenando-se para que nós engrandecêssemos por meio das sucessivas reencarnações. A fé é um sentimento inato no indivíduo, está em estado latente, louquinha para eclodir, pela nossa boa vontade de sermos melhores a cada segundo, para não dizer mesmo dessa atual encarnação. A direção pode ser cega ou raciocinada por meio do mesmo que, caríssimos, livre-arbítrio relativo, que todos nós não temos. Graças a Deus que não é absoluto, senão o que teria acontecido com a humanidade mesmo. Olha o que acontece atualmente. Guerras, corrupção, mentira, fome, adultério, por pensamento e ou atos praticados, egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência. A lista é grande, não é verdade? Que nós, em menor medida, no maior grau, ainda eclodimos do nosso ser, ainda tão pequeno, que precisa melhorar-se a cada dia que passa. Então pode ser cega ou raciocinada. Sempre eu digo isso nas casas a qual eu esteja passando. Nesses 2 anos e 4 meses, mais de 130 já tive a oportunidade. Basta apenas então somente termos a consciência de que, independentemente de quem aqui à frente esteja, ou em qualquer lugar, o conteúdo tem que ser transcendente, jamais sairemos os mesmos, ainda que não estejamos praticando. É imprescindível que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir. Sempre que daqui, onde quer que estejamos, saímos para que seja raciocinada essa fé, para que coloquemos daqui a pouco a cabeça no travesseiro, digamos as nossas mentes espirituais: esforcei de manhã, tarde e noite para ser melhor em comparação ao dia ou dias anteriores, meses, anos. E amanhã desafiar-me para que seja melhor que todos esses períodos anteriores. Estamos fazendo isso, caríssimos. É o convite deste capítulo 19. A fé transporta a montanha, mas não é montanha física, e sim os desafios que nós, conscientes de que temos que passar individual e coletivamente em humanidade, venhamos a os transpô-los. Fé que transporta qualquer montanha de dificuldade não há de ser tirado de nós, mas o meu jogo é brando e o meu fardo é leve. Também assim afirmou-nos o meio Rabi. A fé cega pode gerar o fanatismo que só é prejudicial a cada um de nós, ou não é? A fé raciocinada apoia-se sobre os fatos e a lógica. Fatos, lógica, tudo que possa fazer com que nós, nesse mundo globalizado, pesquisemos. Não ouçamos o que umas pessoas digam aos nossos corações e mentes, não só físicas, mas também espirituais, e tracemos o nosso raciocínio acerca disso. Já estou começando a falar desta situação, porque daqui a poucos meses, retornaremos aonde mesmo, caríssimos, a 3 de outubro, nas urnas. Tirando o vereador e prefeito, todas as demais opções deveremos nos posicionar. E sempre digo, jamais votem em branco ou nulo. Posicionemos. Sabe por quê, caríssimos? Olha o Rabi, que como o Rabi está em vários quadros aqui nesse auditório principal. Ele disse que nós responderemos centinho por centinho, pensamentos e atos praticados. Como também, caríssimos, não
pensamentos realizados que por nós já deveriam ser realizados, empreendidos e, consequentemente, não atos em prol dos mais necessitados. Então, depois, como reclamar de tudo o que esteja acontecendo nos 3 poderes, nas esferas federal, estadual, municipal. Caríssimos, como o Meigo Rabin sempre foi cirúrgico, proporcionando-nos sim o remédio amargo mais salutar para a nossa ascensão espiritual. Repito, desde que estejamos com ouvidos, olhos e mãos de agir onde quer que nós estejamos. Então, não nos omitamos, pesquisemos, estamos em um mundo globalizado. Neste momento a IA também pode nos ajudar, mas também fiquemos atentos com o que a IA pode nos proporcionar por meio ali das mensagens que coloquemos como busca acerca de uma ou mais pessoas, legislaturas. Então vamos juntos? Vamos fazer com que vale a pena nós nos dirigirmos às unidades de escolas, aonde iremos compor os nossos votos, porque afirmo, todos nós iremos votar. Ninguém aqui vai votar em branco e em nulo, porque somos espíritas, queremos ser cristãos na prática. E não reclamemos destes. É o dia 3 de outubro, que fará com que durmamos o corpo, não o espírito. Naquela mesma noite em diante, e digamos, fiz a minha parte, cumpri com o meu dever cívico e a minha consciência de que eu quero ser construtor e artífice da nova terra, do mundo de regeneração. E isso farei enquanto oportunidade tiver, enquanto o reencarnado estiver, até esta data. E tomara que eu tenha exposição evangélica, inclusive nesse dia. Não tenho certeza. Tenho algumas dezenas ainda até o final do ano, mas não tenho certeza se nessa data eu tenho. É importante termos essa consciência, caríssimos. O poder da fé. Itens 1 a 5, capítulo 19. A fé divina é o germe em estado latente. É o que depende do que estamos falando até o presente momento. A fé humana é o desenvolvimento do germe pela vontade que cada um de nós devamos as empreender. Repito, nós, os espíritas e cristãos, os despertos, minimamente falando, temos um ponto de vista e um ponto de ação, que multiplicar-se assim benesse da humanidade. Mas os que ainda não têm, não julguemos para que não sejamos julgados. Olha, novamente, recordemos do Meigo Rabin. Esperar o que nos parece incerto. É uma dificuldade que todos nós, sim, obtemos a cada dia que passa, porque o incerto é como se fosse algo que não existisse. Mas será que já está na programação deste órgão que venha em momentos propícios para a nossa experiência em campo material? A fé é o nosso grande sustentáculo. Recordei-me de Bezerra, recordei-me também essa semana em outra casa. Não sei se todos conhecem essa passagem, caríssimos, mas Bezerra voltou ao mundo espiritual mesmo em abril do ano de 1900. E quando lá 50 anos após, no mundo espiritual, em suas atividades normais, lá ele foi visitado por Celina, a mensageira direta da Rosa Mística de Nazaré, a qual coloquei no primeiro slide de Maria, veio dizer assim a Bezerra, venho trazer a mensagem de Maria que podeis a partir de hoje reencarnar em qualquer órgão deste sistema solar, como também fora. Mas Bezerra quis ficar conosco e foi defendido por Maria até que uma lágrima da face de um ser caísse no rosto dos necessitados. Porque Bezerra mesmo construiu essa meritocracia para si mesmo, esforçando-se no intelecto, na moral e sendo útil ao universo de possibilidades de acessar os mais necessitados. Venha ao encontro deste sustentáculo. Não importa o que o mundo faça, que os seres estejam fazendo prejuízo deles mesmos, porque é dando que se recebe. Preocupemos com nossos pensamentos e atos, porque assim realocarmos erros aonde quer que nós queremos, em qualquer canto deste universo, pelas ações que devamos nós as empreendermos, na humildade, simplicidade, pezinho no chão. Falei isso logo no início do nosso bate-papo fraterno, para que fosse o maior dos sustentáculos desta proposta dos itens 1 a 5 do capítulo 19, que seria de nossas incertezas, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados. Caríssimos, vamos rezar diariamente, aonde quer que nós estejamos, para que ninguém aperte aquele famoso botãozinho vermelho, nesse momento conturbado de países
e governantes que não precisamos citar aqui os nomes. Lógico, afirmei que estamos em um mundo globalizado e sabemos muito bem o que está acontecendo no nosso lado. Instantaneamente, do outro lado do lado. Sim, rezemos para que não aconteça isso, porque tem tantas coisas boas vindo por aí, caríssimos. Dificilmente eu não indico a leitura e o estudo da quadrilogia, 4 obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, onde se queridos servimos dizer que extraterrestres a convite do Meigo Rabi da Galileia, dada a constelação das Pleiades, do sistema quádruplo de planetas de Alcione, estrela de grandeza maior, aqui estão aportando desde a década de 70, lá no século XX, para que, como vencedores de momentos como esse que nós estamos passando um dia no foro, agora quer que também nós vençamos os nossos, não fazendo por nós, mas dando seus bons exemplos. E quem sabe nós nos comportemos como bons alunos. Mas para que isso aconteça, o botãozinho vermelho não pode ser apertado para que não aconteça como lá o que disse Chico Xavier no extinto programa Pinga Fogo e respectivamente extinta TV Tupi. Temos que viver mais 1000 anos de provas e expiações. Não, ninguém quer isso, né, caríssimos? Então, também nós temos essa responsabilidade, nós os espíritas, de orarmos toda vez que pudermos, não só uma vez por dia, para que as entidades de luz estejam acessando as mentes destes seres que estão prejudicando a milhares, mas estão prejudicando a si mesmos. Plantão de respostas neste mesmo programa, lá Emmanuel também nos trouxe aquela transcendente obra, não é verdade, cara, Emmanuel? Eu assisti ao vivo esse Pinga Fogo. Exatamente, tem no YouTube com várias horas, na verdade. Eu assisti ao vivo. O senhor assistiu ao vivo, parabéns. Não tinha tido a oportunidade, nessas mais de 290 exposições que eu fiz até agora, ninguém de ter dado esse exemplo, porque eu cito esse exemplo imprescindível. E deve ter sido muito emocionante, né, irmão? Porque disse que parou naquela época, todos os meios de comunicação deu um ibope transcendente, não é verdade? Eu era garoto, né? Sim. Eu tinha 7 anos. Tá. Mas lembra de alguma coisinha, né? Lembro da receptividade assim, do meu pai, Sim. da minha mãe, da forma como eles reagiram, né? Sim. Eu fazia perguntas para ele, que eu não lembro mais qual era. Foi uma coisa assim que movimentou bastante as famílias. Né? E não esqueceu mais, né? Não esqueci mais. E, cara, isso nesse programa que esse irmão teve a oportunidade, mesmo que ainda bem jovem, de assistir, lá Emmanuel trouxe e materializou a obra intitulada Plantão de Respostas. Caríssimos, esse querido irmão disse que lá aproximadamente, estamos em 2026, na verdade, no segundo semestre, provavelmente lá para 2057 a Terra tornar-se de uma forma mais séria em mundo de regeneração. Mas os irmãos podem nos questionar o seguinte: por que Emmanuel falou isso mesmo? Se espíritos de luz não dão datas? Lógico que não, mas podem dar o quê? Parâmetros para que o quê, caríssimos? Tenhamos a fé de que dias melhores virão. E ainda convido-os a outro questionamento. Os irmãos podem me perguntar, mas 2057 por quê? Cara, se vocês pegarmos o número 2057 e subtrairmos por 200, vai dar quanto mesmo? Falei dessa data logo no início. 1857, quando o Consolador Prometido foi aqui materializado graças à autorização do Meigo Rabi, junto à codificação kardeciana, demonstrando-nos assim que ele está conosco até o final dos tempos. E estamos vivenciando, caríssimos, esse final de tempos. Separação do joio do trigo. A nova era desenhando-se como essa quadrilogia que informei. Vamos juntos fazer com que esse poder de fé transborde em nossos corações espirituais e transmute benesses para bons atos que possamos hoje empreender com tudo que nós recebemos aqui do caminho de Damasco, no bairro da Lapa de Baixo. É o que faz com que sejamos reconfortados consciencialmente. A fé move montanhas de obstáculos, a qual todos nós temos, em menor medida, no maior grau nessa atual encarnação, como já tivemos em outras, mas ainda teremos de ter nas próximas reencarnações. São as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas.
Está tudo certo, é o que faz com que nós estejamos vivendo esse momento conturbado do ordem e venha um culto de tudo que estamos falando até o prezado momento e não julguemos os que estejam em erro, porque também já estivemos em muito. Mas repito, bem-aventurados é o véu do esquecimento ao acoplarmos atualmente nesses novos corpos físicos em espíritos eternos. Assim podemos caminhar para frente, trabalhando no presente, não buscando remeter o passado. Por isso que eu não sou a favor dessas regressões de memórias sem uma finalidade útil para a ascensão do ser espiritual que transcende o que é material. Isso pode desconcertar a mente da pessoa se já está difícil. Com o véu do esquecimento, quiçá, se formos abertos a arquivos do passado. Estou cansado de ver os grandes expoentes palestrantes espíritas dizendo: afirmo-vos, caríssimos, essa é a melhor encarnação de toda a nossa existência no reino nominal. Não vou falar nem dos reinos anteriores, desde o princípio inteligente lá no reino mineral. Não, do reino nominal. Assim sendo, se é a melhor, por que buscar algo de pior nas pretéritas? Se a fonte criadora Deus é perfeita em fazer com que nós não nos recordemos para que o presente seja profícuo aos nossos espíritos mortais e o futuro, o a posteriori, seja o resultado dos esforços que empreendamos. Volto, humildade e simplicidade dentro das nossas possibilidades e limitações, mas não contentes com o que nós somos até agora. Sempre dizendo, o hoje tem que ser melhor que o ontem, o amanhã nem se fala. Não que não estejamos ou não devemos ser gratos por tudo que nós tenhamos. Sim, somos gratos, mas desafiar-nos a sermos melhores a cada minuto do nosso dia a dia. É para isso que essa casa está de portas abertas há décadas, em disponibilidade e fazendo com que nós nos acorramos a ela sempre que precisarmos, em mente e em estrutura física. Os preconceitos da rotina, o interesse pessoal, material, o egoísmo, a vaidade, a arrogância, a prepotência, a cegueira do fanatismo religioso ou outros mais que sim existem ainda neste momento final de provas e expiações, as paixões orgulhosas que sim também são transitórias. São outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Mas o plantio é livre e a colheita obrigatória. Não podemos impor nada, absolutamente nada ao trem, a começar pelo nosso ambiente familiar. Nada deve ser no campo impositivo. Quem somos nós? Tão pouco ainda distribuímos ao meio, como exige de outrem aquilo que pouco ainda o fazemos. Olha, o nobre Francisco Cândido Xavier caminha naquele quadro. Voltou para o mundo espiritual no ano de 2002, com seus 92 anos de idade, demonstrando-nos que é possível que reconstruamos diariamente. Ele que esteve neste programa transcendente, ele, Divaldo e tantos outros mais. O progresso da humanidade é gradativo. Cumpramos como uma nossa obrigação. Por isso que eu dei o exemplo de Bezerra de Menezes e tantos outros mais que aqui poderíamos dar. Mas o tempo voa, caríssimos. Já passou meia hora. Acreditem se puder. Não pode desligar o relógio, né, irmã? Se não pode, então vamos acreditar que vai dar tempo de que concluamos o nosso conteúdo. Porque ferramentas aqui não nos faltará para sermos melhores. Mais um pouco de hoje em diante da porta para fora aqui do caminho de Damasco. Olha o Eigo Rabi com a ajuda da IA afirmando-nos: a fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória de nós mesmos sobre os nossos obstáculos construídos por nós, não por outrem, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Vejo as pessoas falando: como eu gostaria de ter muito dinheiro, recursos peculiares, para que eu ajudasse muitas pessoas, caríssimos. Se ainda não sabemos fazer no pouco, que sai muito. Façamos muito bem no pouco, porque vai ser uma consequência um dia termos o muito, ainda que não nessa encarnação. Qual é a pressa? Somos eternos. E já tivemos muito no passado, então tanto erramos. Então queremos incorrer novamente em erros, com tantas tentações que existem no mundo. Caríssimos, o que não falta é tentações. Não é verdade? Em todos os pontos. Estamos orando e vigiando como nos convidou o Rabi,
empreendendo a reforma íntima para que não nos contaminemos com essas energias dos ditos em ignorância, dos ditos desequilibrados, dos ditos obsessores, que um dia sairão dessas condições, como nós estamos buscando nessa atual encarnação, sairmos das nossas, porque também um dia fomos seres que desconcertamos outros. Mas não queremos hoje em dia fazer isso. Então, por isso que aqui estamos fazendo com que este convite deste tópico interiorize-se em nossos espíritos imortais. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater, e não só os adversários, como dito há pouco, caríssimos, do mundo espiritual, mas nós mesmos, quantas vezes somos adversários de nós mesmos, pela inércia, pela preguiça, pela ignorância, por postergar para o futuro aquilo que deveríamos no hoje, no agora e no logo estarmos realizando, transferindo para o trem obrigações que são nossas. Não é o que está dizendo, entre outras palavras, ou depende-se que aqui este tópico convida-nos para que nós ou matamos a cada minuto de nosso dia a dia. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória por tudo isso que passa em nosso ordem. Mas não julguemos, façamos que os nossos exemplos façam com que estas pessoas que ainda não têm fé, no futuro, no porvir, também um dia possam a obter, a construir gradativamente, esforçando-se para serem melhores, como esse tópico aqui nos convida para que assim façamos ou sejamos. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Absolutamente o que eu não sou, na verdade, caríssimos. Nossa, como é difícil controlar a ansiedade, mas é defeito de fábrica. Eu despejo a informação porque vi um download do mundo espiritual. Aí depois que eu despejo, eu lindo. Eu tenho que falar mais devagar para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla. Não é verdade, caríssimos? Mas trabalharei isso ao longo dessa encarnação inteira. Não é fácil. É defeito de outras encarnações, no plural. Então, como em uma única, a vencermos. Eu falo de um defeito meu. Cada um de vós poderia citar aqui um de vossos defeitos que ainda são grandes e difíceis de que os vençamos, mas haveremos de conseguir, né? De baixo para cima e de dentro para fora. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência, na razão e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao fim que almejemos que nós um dia cheguemos. Vamos conseguindo aos poucos, é o que estamos recebendo de informações pelo campo intuitivo dos amigos espirituais e que vai fazer com que essa inteligência só se expanda, só nos beneficie e beneficie os que estejam ao nosso redor. Normalmente afirmam que na estrutura espiritual na quarta dimensão, por exemplo, nessas reuniões evangélicas, tem um número de 5 a 10 vezes mais irmãos espirituais que aqui são trazidos. Então eles desafiar-se-ão nas próximas vestimentas carnais para que busque reconcertar-se como nós estamos buscando nos reconcertar. Não é verdade, caríssimos? Mas não é fácil para eles, não é fácil para nós. Quanto contributo o Espírito André Luiz do Chico Xavier nos deu nas primeiras décadas do século XX, na verdade, nas obras mediúnicas, demonstrando-nos que sim, o desafio de vencermos, reconstruirmos diariamente é nas duas dimensões, nesta, na material e naquela, na espiritual. Porque ora estamos em uma, ora estamos em outra. Isso é natural, faz parte da lei de ascensão do Espírito. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que é simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus, porque o empréstimo, tirando o nosso Espírito eterno, tudo nos é emprestado, o que realmente é nosso, caríssimos. E dentro desse Espírito eterno vêm as bagagens, a qual os Espíritos afirmam que todos nós haveremos inexoravelmente já as conquistá-las, até que um dia atinjamos a perfeição relativa na condição de criatura, que é o intelecto e a moral, as duas asas que levamos as potencializá-las a cada oportunidade reencarnatória. Por essa razão é que os bons espíritos nos vêm em auxílio, os ditos mentores individuais, anjos da guarda, anjos guardiões, anjos protetores, nomenclaturas essas que nós conhecemos ao estudar a codificação kardeciana. 24 horas por dia eles estão
à nossa disposição, mas como está a nossa antena psíquica e espiritual para com que eles aqui assopram aos nossos espíritos imortais. Reavaliemos de manhã, tarde e noite, como assim fazia Santo Agostinho. Recordei-me lá na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, em um trecho da resposta atrelada à pergunta de número 919, letra A, ele dizia que na sua última encarnação, ao colocar a cabeça no travesseiro à noite, questionava se alguém tem algo a se queixar do que eu tenha feito, ou ainda do que eu tenha deixado de fazer, porque eu lembro que eu falei no início, caríssimos, muito já recebemos desta casa, da segunda revelação, da terceira, das obras complementares, e responderemos sentido por sentido de tudo que nos é emprestado. Não é assim? Tudo nos é emprestado e tudo dever-se-á ser aí dado como consequência do que deveríamos ter feito de usufruto por bem ou para o mal. Nas oportunidades diárias a qual todos nós as incorremos para o nosso próprio benefício, sempre auxiliando os mais necessitados. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética que transbordemos aos nossos sementes, pelo bem agir, sempre, pelo bem agir, pelo prazer de ser útil, não por obrigação, porque isso não computar-nos-á em benesses quando voltarmos para o mundo espiritual. Por que não dizer nessa atual encarnação também? Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Sabe por quê, caríssimos? Quantas vezes nas ruas, pessoas que não são espíritas, nós, ao primeiro contato, desconhecidas, sentimos uma energia positiva, aí nos questionamos, nossa, como essa pessoa consegue ser assim? E às vezes, ao conhecer um pouquinho mais ela, vemos que elas têm mais dificuldades e mais desafios a enfrentar na sua atual encarnação, mais precariedade, inclusive de recursos, e são muito mais alegres, contagiosas em comparação a nós que tanto já deveríamos ser. Estamos nos esforçando para melhorarmos a cada dia que passa, mas este é um exemplo que devemos sempre avaliar quando estamos da porta para fora de nossos bares, desta casa ou onde quer que nós estejamos, para que assim essa atração seja irresistível para o bem, que traga benefício aos que estejam ao nosso redor. Grande desafio de tudo que nós recebemos aqui da cúpula espiritual do caminho de Damasco. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar essas singulares fenômenos de cura e muitos outros mais. A tua fé te curou, afirmou, nos afirmou o meigo Rabi da Galileia. Vamos juntos, caríssimos, potencializar essas energias positivas para que, a um simples sorriso, abraço, aperto de mão, uma palavra no ouvir, também curemos. Mas elas que os nossos sementes estejam enfrentando e que nós não as conheçamos, mas que sejam benéficos nossos esforços em poder os ajudá-los, é o grande objetivo de cada um de nós. Assim estamos nos portando para que saiamos melhores sempre do que quando aqui adentramos. A prece, a sua finalidade, não é a prece decorada, caríssimos, é a conversa sincera com Deus, dentro de quatro paredes, no silêncio, no anonimato, dizendo aquilo que nós necessitamos, pedindo força, resistência, porque temos que passar para que cresçamos assim, damos em espírito. E assim todos esses tópicos, faça com que nós nos mantenhamos em equilíbrio, orando e vigiando e sendo úteis ao universo, porque estes um dia, em espelhando-se em nossos esforços em melhorarmos a cada dia que passa, também o farão por eles mesmos. Ah, que bom que há de ser isso, não é verdade? Falamos de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Olha outra coisinha que eu lembro. Certa vez Bezerra no mundo espiritual. As primeiras, em comparação com o nosso tempo aqui terráqueo, nos primeiros anos pós seu desencarne, certa vez vi uma multidão de espíritos ao encontro de Bezerra. E Bezerra nos
Alguém questionou os protetores que estavam ao seu lado, os seus instrutores. Quem é esses seres que aqui vêm nos acolher? Os amigos falam do Bezerra. Estes todos são aqueles que tu ajudastes lá na terra, direta e indiretamente. E são reconhecidos, sabe por quê? Porque isso fica arquivado no registro acástico do universo. Todos os pensamentos e ações um dia, quando atingiremos a perfeição relativa, teremos acesso a os consultar. Olha que bom que assim é, né, caríssimos? Então não enganaremos a nossa consciência. Que bom! Assim faremos pessoas melhores, buscando reconstruir-nos diariamente. Novamente repetimos de baixo para cima e de dentro para fora. Vamos interiorizar, caríssimos, todos esses tópicos para que sejamos pessoas melhores. Vamos conseguir. Não vai ser fácil, não estou dizendo isso. Como é desafiante, mas temos condições para isso. Casa Espírita Caminho de Damasco, aqui na Lapa de Baixo, está de portas abertas para tanto. Olha um exemplo aqui de uma obra, das obras complementares de Chico por Emmanuel, intitulado O Consolador. Lá em um trecho de uma pergunta formulada ao Espírito Emmanuel, ele vai nos trazer a seguinte resposta. Mas qual a pergunta que fizeram a Emmanuel, que vem no encontro da temática que estamos trabalhando? A esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Responde Emmanuel às nossas consciências. A esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra. Como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do nosso Sol, do nosso sistema solar. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Então juntemos essas duas situações transcendentes em nossas vidas e assim faremos a convite de Emmanuel, com que elas sejam benéficas a nós e aos que estejam ao nosso redor. Não é o convite desta resposta de Emmanuel às nossas consciências. André Luiz também, lá na obra intitulada No Mundo Maior, em um trecho, vem nos dizer o seguinte: evitai a subversão dos valores espirituais, afugitai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que sabeis sem a sabedoria, livrai-vos do raciocínio que calcula sem o amor transcendente. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem. A míngua da edificação que todos nós inexoravelmente devamos as potencializá-las, as ampliá-las, as acelerá-las a cada momento do nosso dia a dia. Não é isso que nos afirma André Luiz. E olha André Luiz ali falando, políticos religiosos. Não nos imiscuamos das nossas responsabilidades de estarmos encarnados, caríssimos, para que não tenhamos que responder o cítico, como nos afirmou o Rabi, negativamente, arrependendo-nos de não nos termos posicionados à frente do que nos cabe daqui a pouco, a 3 de outubro, em diversas legislaturas, ali nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. Gosto de trazer também, né, já estamos partindo para o fim do nosso bate-papo fraterno. Tanto que nos colaborou junto a Chico Xavier e nessa obra Jesus no Lar, eu gosto de trazer este capítulo 17, intitulado Exaltação à Cortesia. Algo que ele vai nos dizer, caríssimos, agora como foi cirúrgico Ney Lúcio. Bem-aventurados são aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom, mas principalmente o mal, em transitoriedade, com o espírito de serviço e entendimento, assim, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e, logicamente, necessidades, porque cada um está em um degrau evolutivo moral e intelectual, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos com os nossos irmãos nas 2 dimensões da vida. Toda vez que eu esteja sendo caridoso para com os mais necessitados, estou ajudando a estes que nós não enxergamos com os olhos físicos da carne, os ditos espíritos eternos, também a se reconstruírem-se lá, no mundo espiritual, para quando mergulharem em novos corpos físicos, cumpram o que Lúcio aqui está sugestionando, para que nós cumpramos da nossa simplicidade e humildade. Olha, o médico dos pobres, novamente voltamos com ele, Bezerra de Menezes. Ele vem nos dizer o seguinte, dentro do campo sugestivo, afirmando que solidários nós seremos união, mas se nós somos separados uns dos outros, o que seremos apenas então somente caríssimos pontos
perdamos de vista. Por que mesmo? Porque não estaremos sendo úteis ao universo, aos mais necessitados. Mas Walter Bezerra, o nobre médico dos pobres, afirmamos: juntos alcançaremos, atingiremos os nossos propósitos existenciais reencarnatórios, porque esforçar-nos-emos sim para que hoje seja melhor que o ontem, o amanhã nem precisa aqui falar, né, caríssimos? Esforçar-nos-emos sim para que a convite de Bezerra, junto a Iá, no hospital espiritual, a qual tanto Bezerra trabalha lá, e também nessa estrutura física, para o nosso benefício. Sempre gosto de trazer também Giovanni di Pietro de Bernardone, que esteve conosco lá desde o século XI, a qual conhecemos por Francisco de Assis. Em um trecho daquela oração que tanto nós a cantamos e ouvimos nas casas espíritas, ele vem nos dizer: onde houver dúvida, que nós possamos levar a fé de dias melhores, do porvir, de felicidades, desde que os construamos de baixo para cima e de dentro para fora. Novamente repito isso, porque é imprescindível que potencializemos todas as aptidões que nós já temos arquivadas em nossos espíritos imortais, caríssimos. O grande convite deste nobre irmão que tanto nos auxilia ainda por meio das obras mediúnicas, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier ou de Divaldo Pereira Franco. Só depende de nós sermos felizes. Não é preciso ter muito para que potencializemos o nosso poder de fé em dias melhores. Aqui tem uma imagem representando a humildade e simplicidade, representando que cada um está dentro de um campo de experiência evolutiva e que cada um cumpra com as suas obrigações e ponto final. Assim ascenderemos em estrutura física do nosso orbe, como também em seres em experiência evolutiva, a qual nos convida este capítulo 19. E olha, Paulo de Tarso, como um dia também esteve lá na estrada de Damasco, dizendo às nossas consciências: tomara que estejamos também no nosso divisor de águas, na nossa estrada de Damasco, questionando ao meigo Rabi, a rosa mística de Nazaré Maria e a fonte criadora Deus. O que queirais que nós façamos dentro de nossas possibilidades, que as potencializemos aonde quer que nós estejamos. Grande convite agora também, a convite da Iá, essa imagem, recordando-nos esse ser que um dia foi perseguidor, mas depois foi um grande divulgador, propagador do cristianismo redivivo após esta mesma estrada de Damasco. E fecho com este slide. Todos estes caríssimos, desde há pouco mais de 2000 anos atrás, com o meigo Rabi e os demais aqui nos últimos séculos, muito materializaram para cada um de nós. E eles perguntam às nossas consciências: filhos e filhas, irmãos e irmãs, com tudo que nós deixamos de ferramentas para que cresçais, ascendais, o que estejais mesmo a fazer? Vamos levar esse ponto de interrogação a convite deles para que o melhor empreendamos da porta para fora do caminho de Damasco, não só no bairro da Lapa de Baixo, mas onde quer que nós estejamos, caríssimos. É o grande convite desses queridos irmãos, que nós deixemos a nossa gratidão universal e que um dia reencontrarmos-nos, seja em campo material ou no espírito, onde quer que nós estejamos. E sim, fechamos o nosso bate-papo fraterno, agradecendo a presença de cada um de vós, os encarnados, os irmãos em espírito da quarta dimensão, na erraticidade, os que nos acompanharam pela rede social aqui do Caminho de Damasco. Todos nós, caríssimos, nesse momento já estamos recebendo as reenergizações. Nós receberemos na sequência em estrutura física aqui em nossa casa, e os senhores e senhoras nas suas residências, nos seus trabalhos. Basta que conectem-se em pensamento com a cultura espiritual desta casa, sim, porque nos afirmam os espíritos de luz que o meio mais sério de comunicação do universo é o pensamento. Então, aonde estamos colocando os nossos pensamentos? Principalmente neste momento. Então, fica o convite que cada um de vós recebais o que nós estamos agora, também buscando receber logo na sequência. E desejamos um ótimo resto de semana, uma ótima encarnação. Até uma próxima oportunidade. Deixamos também um convite para que se inscrevam em meu canal no YouTube e possamos compartilhar conteúdos que, quem sabe, um dia despertemos as consciências dos não ainda despertos, temporariamente falando. Que assim seja, graças a Deus, e devolvo a palavra para a nobre irmã e aguardemos em silêncio para que sejamos chamados para as próximas atividades. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, obrigada. E já vou tirar o microfone antes que eu esqueça. Não, eu agradeço. Obrigada.
Muito bom, né, gente? Vocês gostaram? Como ele disse, tudo depende do nosso pensamento, né? A gente tem que se manter em conexão, né, com essa espiritualidade. Falar é fácil, tentar fazer, a gente tem que fazer a nossa parte, mas nós temos que ser sempre persistentes naquilo que nós estamos buscando, né? Porque não é fácil. Não é fácil se manter no caminho. Parece que quando a gente decide seguir o caminho, tem uma série de situações para tentar nos tirar do caminho. Então a fé é realmente um assunto muito importante para a gente, porque é aquela que vai nos direcionar no caminho que a gente deve seguir, né? Como Jesus disse, a porta larga é bem atrativa, mas o caminho que nós devemos seguir é o da porta estreita, né? Então vamos aqui fazer a nossa prece de encerramento para a gente se preparar para os passos na sequência. Vamos então agradecendo ao nosso Pai Criador por mais esta noite, pela nossa vida, por podermos estar aqui ouvindo a mensagem que foi transmitida para cada um de nós nessa noite, que nós possamos fortalecermos a nossa fé, na certeza de que seguiremos adiante. Independente de todos os desafios que tivermos no nosso caminho, sabemos que fomos criados para o bem, para o amor, para a paz e para a luz. Mas essa jornada, e quanto tempo demorará essa jornada, só dependerá de cada um de nós. Mas sempre contando com a luz, com as bênçãos e com a proteção do nosso Mestre Jesus, que não nos abandona, que sempre está conosco. Que nós também devemos sempre nos manter na companhia do Mestre. Que Jesus nos abençoe, nos envolva no seu amor e na sua luz, para que nós possamos continuar aqui com a nossa mente elevada em pensamento, para recebermos lá dentro na sala de passes tudo aquilo que viemos buscar, mas acima de tudo, aquilo que nós realmente precisamos. Que Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de nós entrarmos, só quero reforçar a vocês que na próxima semana nós temos a Semana do Caminho. Então nós teremos terça, quarta e quinta-feira palestras presenciais aqui na casa. Todos estão convidados. Podem trazer amigos, parentes, familiares, quem quiser. Serão aqui no salão terça, quarta e quinta às 20 horas, tá? Teremos também na quinta-feira à tarde, não sei se alguém tem disponibilidade de vir no trabalho da tarde, na quinta-feira também teremos às 13h45 uma palestra também tratando sobre o mesmo tema, que é Jesus e os desafios atuais. Estão todos convidados, tá bom? Então vamos lá, por favor, só aguardar.